Catecismo da Igreja Católica. Os 10 Mandamentos. O terceiro mandamento. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os trabalhos, mas o 7º dia é sábado, descanso dedicado ao Senhor, teu Deus. Não farás trabalho algum. Êxodo capítulo 20, versículo do 8 ao 10. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do homem é Senhor, também do sábado. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27 ao 28. 1. O dia do sábado. O terceiro mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. O 7º dia será sábado, dia de descanso consagrado ao Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 15. A propósito dele, a Escritura faz memória da criação, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que ele contém. Mas o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 11. O dia do Senhor, a Escritura revela ainda um memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Lembra-te de que fostes escravo no Egito, mas o Senhor teu Deus te tirou de lá, com mão forte e braços estendidos. É por isso que o Senhor teu Deus ordena que guardastes o sábado. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Deus confiou o sábado a Israel, para que ele pudesse guardá-lo em sinal da aliança inquebrantável. O sábado é para o Senhor santamente reservado ao louvor de Deus, de sua obra de criação e de suas ações salvíficas em favor de Israel. O agir de Deus é um modelo do agir humano. Se Deus no 7º dia parou para respirar, Êxodo capítulo 31, versículo 17. Também um homem deve descansar e deixar que os outros, sobretudo os pobres, retomem fôlego. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma pausa. É um dia de protesto contra as escravidões do trabalho e o culto do dinheiro. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus nunca profana a santidade desse dia. Ele nos dá, com autoridade, sua autêntica interpretação. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Livro de Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Movido por compaixão, Cristo se permite, no dia de sábado, fazer o bem, de preferência ao mal, salvar uma vida, de preferência a matar. O sábado é o dia do Senhor das misericórdias e da honra de Deus. O Filho do homem é Senhor também do sábado. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 28. 2. O dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos, alegremo-nos nele. Salmo 117, versículo 24. O dia da ressurreição. A nova criação. Jesus ressuscitou dentre os mortos, no primeiro dia da semana. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 2. Como primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo lembra a primeira criação, como o 8º dia, que segue o sábado, significa a nova criação inaugurada, com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia, após sábado dos judeus, mas também o primeiro dia, em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E, nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. O domingo, plenitude do sábado. O domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente, a cada semana, e cuja prescrição espiritual substitui para os cristãos. Leva a plenitude, na Páscoa, Cristo, a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno
do homem em Deus, pois o culto da lei preparava o mistério de Cristo, e o que nele se praticava prefigurava, de alguma forma, algum aspecto de Cristo. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual nossa vida é abençoada por ele e por sua morte. A celebração do domingo observava a prescrição moral, naturalmente inscrita no coração do homem, de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e constante na recordação de sua benevolência para com os homens. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retoma ao celebrar cada semana o Criador e o Redentor de seu povo. A Eucaristia Dominical. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascual, deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa de preceito por excelência. Igualmente, devem ser guardados o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, na Epifania, da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de sua Imaculada Conceição e Assunção, de São José, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e, por fim, de todos os santos. Esta prática de assembleia cristã data dos inícios da era apostólica. A Epístola dos Hebreus lembra: não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos nos animar mutuamente. Livro dos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. A tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual: vir cedo à igreja, aproximar-se do Senhor e confessar seus pecados, arrepender-se na oração, participar da santa e divina liturgia, terminar a oração e não sair antes da despedida. Dissemos muitas vezes: este dia vos é dado para a oração e o repouso. É o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Paróquia é determinada comunidade de fiéis, constituída de maneira estável na igreja particular, e seu cuidado pastoral é confiado ao pároco, como a seu pastor próprio, sob a autoridade do bispo diocesano. É o lugar onde todos os fiéis podem ser congregados pela celebração dominical da Eucaristia. A paróquia inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica, o reúne nesta celebração, ensina a doutrina salvífica de Cristo, pratica a caridade do Senhor nas obras boas e fraternas. Não podeis rezar em casa como na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Ali há algo mais, a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, as orações dos presbíteros. A obrigação do domingo. O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festas de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Satisfaz o preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada, segundo o rito católico, no próprio dia de festa ou na tarde do dia anterior. A Eucaristia do domingo fundamenta e confirma toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser que sejam justificados por um motivo muito sério. Por exemplo, uma doença, cuidado com os lactantes, ou se foram dispensados pelo próprio pastor. Aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem pecado grave. A participação da celebração comunitária da Eucaristia dominical é um testemunho de pertença e de fidelidade a Cristo e à sua Igreja. Assim, os fiéis atestam sua comunhão na fé e na caridade.
dão simultaneamente testemunho da santidade de Deus e de sua esperança na salvação, confortando-se mutuamente sob a moção do Espírito Santo. Por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra, se houver na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano, ou então se dediquem à oração durante um tempo conveniente, a sós ou em família, ou em grupos de famílias, de acordo com a oportunidade. Dia de graça e de interrupção do trabalho. Como Deus, no 7º dia, repousou de toda a obra que fizera, Gênesis capítulo 2, versículo 2, assim também a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do dia do Senhor contribuiu para que todos desfrutem de um tempo de repouso e de lazer suficiente, que lhe permita cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Durante o domingo e os outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de se entregar a trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus, a alegria própria ao dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo. As necessidades familiares ou uma grande utilidade social são motivos legítimos para a dispensa do preceito do repouso dominical. Os fiéis cuidarão para que dispensas legítimas não acabem introduzindo hábitos prejudiciais à religião, à vida familiar e à saúde. O amor da verdade busca o santo tempo livre. A necessidade do amor acolhe o trabalho justo. Os cristãos que dispõem do tempo livre devem lembrar-se de seus irmãos que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos, mas não podem repousar por causa da pobreza e da miséria. O domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã, às boas obras, aos humildes serviços de que carecem os doentes, os enfermos, os idosos. Os cristãos santificarão o domingo também dando à sua família e aos parentes o tempo e a atenção que dificilmente eles podem dispensar nos outros dias da semana. O domingo é um tempo de propício à reflexão, ao silêncio, ao estudo e à meditação, que favorecem o crescimento da vida interior cristã. Santificar os domingos e dias de festa exige um esforço comum. Cada cristão deve evitar impor a outro, sem necessidade, o que impediria de guardar o dia do Senhor. Quando os costumes, esportes, restaurantes, entre outras coisas, as necessidades sociais, serviços públicos, entre outros. Existem de alguns o trabalho dominical. Cada um assume a responsabilidade de encontrar um tempo suficiente de lazer. Os fiéis cuidarão com a temperança e a caridade, de evitar excessos e violências às vezes causados pela diversões de massa. Apesar das limitações econômicas, os poderes públicos cuidarão de assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm obrigação análoga com respeito a seus empregados. Em respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, os cristãos precisam empenhar esforços no sentido de que os domingos e os dias de festa da igreja sejam feriados legais. Os cristãos têm de dar a todos um exemplo público de oração, de respeito e de alegria e defender as tradições como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana. Se a legislação do país ou outras razões obrigarem a trabalhar no domingo, que, apesar disso, este dia seja vivido como o dia de nossa libertação, que nos faz participar desta reunião de festa, desta Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículos do 22 ao 23.
Resumindo, guarda o dia de sábado, santificando-o. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12. O sétimo dia será sábado, dia de descanso consagrado ao Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 15. O sábado, que representava o término da primeira criação, é substituído pelo domingo, que lembra a criação nova, inaugurada com a ressurreição de Cristo. A Igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo no 8º dia, que é corretamente chamado Dia do Senhor, ou domingo. O domingo deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa de preceito por excelência. No domingo, em outros dias de festa e preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. A instituição do domingo contribui para que todos tenham tempo de repouso e de lazer suficiente para lhes permitir cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Todo cristão deve evitar impor aos outros, sem necessidade, aquilo que impediria de guardar o dia do Senhor. Capítulo 2. Amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus disse a seus discípulos: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Em resposta à pergunta feita acerca do primeiro dos mandamentos, Jesus disse: o primeiro é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a sua força. E o segundo mandamento é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 29 ao 31. O apóstolo São Paulo o recorda: quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. De fato, os preceitos: não cometerás homicídio, não roubarás, não cobiçarás. Em qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Livro dos Romanos, capítulo 13, versículos do 8 ao 10.